Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu já te peço que deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nesta parte do estudo em que analisamos as questões relacionadas ao sono, as lembranças de nossas ações no plano espiritual, que constituem os sonhos, e também os encontros e desencontros com os nossos entes queridos no plano espiritual. No estudo anterior, estudamos até a pergunta 402 sobre este tema. Vamos então à pergunta 403. Allan Kardec perguntou aos espíritos: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Aliás, muita gente não se lembra de nada do que aconteceu com ela no plano espiritual. Não tem lembrança dos sonhos. E os espíritos responderam: aquilo que chamam sono é só o repouso do corpo. Isto é sono. É o corpo dormir, repousar. Visto que o espírito está constantemente em atividade. Durante o sono, recorda um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são queridos, quer neste mundo, quer em outros mundos. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque essas impressões não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Tudo que o nosso cérebro material grava é aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos. Então, o nosso cérebro material, ele é conectado aos nossos 5 sentidos e através destes sentidos o nosso cérebro percebe e comunica-se com o mundo material. Quando nós afastamos do corpo através do sono, nós desligamos o contato do nosso perispírito com o nosso cérebro. Então, nós vamos viver experiências no mundo espiritual que não passam pelos nossos 5 sentidos. Isto só não é verdadeiro para aquelas pessoas que têm o dom do desdobramento, porque estas pessoas têm uma característica especial que, mesmo fora do corpo físico, o cérebro material permanece ligado ao cérebro perispiritual através da continuidade de uma ligação que está aqui entre os olhos através do chakra frontal. Mas a grande maioria das pessoas não tem esse dom. Quando elas dormem, elas se desligam do seu corpo e desligam também esse chakra da consciência, e o cérebro físico não será ativado através dos 5 sentidos em função daquilo que ela está vivenciando no plano espiritual. E na pergunta 404, Allan Kardec perguntou aos espíritos: que se deve pensar das interpretações atribuídas aos sonhos? Isso é interessante, né? Porque muitas pessoas vivem muito envolvidas com interpretação de sonho, né? Todos os sonhos dela, ela busca alguém para poder interpretar, para saber o que aquilo quer dizer, que bicho vai jogar, né? Até o jogo do bicho é assim. O que você sonhou? Tem uma interpretação que diz que se você jogar naqueles números, você pode ganhar. E os espíritos responderam que os sonhos não são como os adivinhos interpretam, pois seria absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anunciaria tal coisa. Então eu sonho com alguma coisa e aquilo vai acontecer. Isso acontece, mas é raro. Quem tem a mediunidade da premonição através dos sonhos, estas pessoas sim, terão sonhos que vão acontecer. Sonharão com situações que efetivamente vão acontecer. Mas isso é uma raridade.
A grande maioria das pessoas sonham com situações que definitivamente não têm nenhuma conexão com aquilo que vivenciaram no plano espiritual, aquilo que lembraram, que muitas vezes é uma coisa diferente, e muito menos o fato de que aquela recordação vai se constituir em um evento efetivamente prático aqui neste mundo. E os espíritos continuam. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Nós vivemos experiências no plano espiritual e a grande maioria da população não tem o dom do desdobramento. Então eu saio do meu corpo, vou para o mundo espiritual, desconecto o meu corpo do meu perispírito e tudo que eu estou vivendo no mundo espiritual não passam pelos meus 5 sentidos. Quando eu retorno para acordar, eu trago armazenado no meu perispírito muitas informações, visões, lembranças, acontecimentos que têm imagens, e tudo isso é acoplado no meu cérebro físico. Porém, o cérebro físico não foi ativado em função desses eventos através dos 5 sentidos. Então, ocorre uma interpretação ou uma comparação. Meu cérebro vai pegar todo aquele conteúdo e vai comparar com coisas, situações que já existem no nosso cérebro, ativadas pelos nossos 5 sentidos. Por isso, as nossas lembranças são muito difíceis de ser reais, porque fazem parte de um conjunto de lembranças que são ao mesmo tempo fragmentadas e não têm nenhuma conexão com a realidade. Já existem pessoas que têm esse dom. Elas sonham porque elas estiveram em lugares e se lembram, elas viram pessoas e se lembram, elas pressentem situações que irão acontecer e se lembram disso. Estas pessoas são os médiuns que têm o dom da premonição através dos sonhos. Os profetas antigos eram assim. Todos eles eram médiuns que tinham o dom da premonição através dos sonhos ou visões. E eles continuam. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes queridos? Então, existem muitas situações em que encontramos no plano espiritual os nossos entes queridos, pessoas amigas, mentores espirituais, que até tentam nos desviar de determinados caminhos que se constituiriam em ciladas para a nossa vida. Só que isto é o que vivemos lá. A outra coisa é a nitidez, possível ou não, daquilo que nós lembramos. São 3 situações que precisam ficar bem claras. A primeira é que eu saio do corpo físico e vivencio experiências diversas no mundo espiritual, inclusive encontrando com pessoas amigas ou inimigas no plano espiritual. A segunda situação é que ao retornar ao corpo, eu não terei ativado essas lembranças no meu cérebro físico através dos 5 sentidos. E a terceira situação é que haverá uma diferença muito grande entre o que eu vivenciei no plano espiritual e o que eu vou me lembrar. Somente as pessoas que têm os dons mediúnicos da premonição, ou mesmo que têm a capacidade de desdobrar-se no plano espiritual, mantendo o chakra da consciência ativado, estas pessoas irão lembrar. Vão saber de tudo que vivenciaram porque estarão ligadas exatamente através do chakra da consciência. Os demais terão lembranças muito difíceis de serem entendidas e interpretadas. E eles continuam.
Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando acordado. Ou seja, apesar de termos vivenciado muitas experiências interessantes no plano espiritual, muita coisa de nossa imaginação pode se agregar àquilo, principalmente quando o tempo passa. Quando nós queremos estudar isso, o mais importante é que coloquemos ali ao lado de nossa cama um caderno e uma caneta. Quando acordarmos, anotarmos imediatamente o que estamos lembrando. Porque quando passar o tempo, nós vamos usar a nossa imaginação para poder interpretar aquilo que vivenciamos. E isto pode mudar completamente o conteúdo daquilo que foi vivenciado no plano espiritual através do uso de nossa própria imaginação. Na pergunta 405, Allan Kardec perguntou aos espíritos: com frequência se vê em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto? Aquela situação, a pessoa sonha com uma determinada coisa, acorda e diz: eu tive um pressentimento. Eu sonhei que fulano ia ganhar na loteria ou que cicrano ia morrer. E aquilo não acontece. O que pode ter acontecido? E os espíritos respondem: pode ser que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligados a esta ideia. Então, quando somos enganados, sonhamos com alguma coisa e pensávamos que aquilo ia acontecer e não aconteceu, aquilo muitas vezes pode ser fruto de nossa imaginação, através de nossas preocupações, nossos medos, nossos desejos. Todos esses elementos acabam tendo um nível de influência muito importante relacionados à qualidade de nosso sono e também às lembranças que temos através de nossos sonhos. Na pergunta 406, Allan Kardec perguntou aos espíritos: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos bem a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, isso não é puro efeito da imaginação? E os espíritos responderam: em relação a praticar atos de que não cogitam, ou seja, fazer alguma coisa que nós pensamos que aquela pessoa nem pensa nisso e vemos a pessoa lá no plano espiritual fazendo aquilo, né? Que nós não tínhamos nenhuma ideia de que ela fosse capaz. Será isso fruto de nossa imaginação? E eles dizem: em relação a praticar atos de que não cogitam, como dizeis, o que sabeis disso? O espírito dessa pessoa pode visitar o vosso, como o vosso pode visitar o dela, e nem sempre sabeis no que ela pensa. Fazemos a ideia de uma pessoa que, na verdade, não é a realidade dela. Aquela pessoa não é aquilo que pensamos dela, nem para o bem nem para o mal. Às vezes pensamos que a pessoa é uma verdadeira santidade e, no entanto, aquela pessoa no plano espiritual revela a sua verdadeira natureza, para melhor ou para pior. E aí, às vezes, ficamos decepcionados. Olha, eu vi fulano no plano espiritual fazendo uma coisa horrível. Ou eu vi aquela pessoa que eu pensava que não tinha valores espirituais e no plano espiritual estava fazendo uma coisa belíssima, ajudando alguém muito sofrido em alguma situação complicada. Por isso, é um julgamento. Pensamos que a pessoa, não, este não é capaz de fazer isso absolutamente. Não sabemos nada dos outros. Mal sabemos de nós mesmos.
E então, frequentemente, atribuís às pessoas que conheceis, e de acordo com vossos desejos, o que se passou ou se passa em outras experiências. Tá vendo? Nós pensamos uma coisa de uma pessoa ou imaginamos que aquela pessoa pode ser daquela maneira. Então, tanto a decepção por presenciar uma pessoa que tínhamos na melhor conta agindo de maneira absolutamente desregrada, ou uma pessoa que julgávamos ser de baixo nível executando uma tarefa de alto nível no plano espiritual, tudo isto é fruto da nossa maneira de julgar ou da nossa imaginação. Nós imaginamos que uma determinada pessoa é assim e chegamos no mundo espiritual e encontramos uma pessoa fazendo daquela forma alguma coisa, e quando acordamos, nosso cérebro usa uma associação afetando a nossa lembrança, fazendo com que nós lembremos de coisas que não são reais. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.